E a final vai ser no Maracanã de novo, mano. Mais uma final dentro do Maracanã. Ou seja, no Rio de Janeiro. E aí, cara, com todo respeito, fazendo as merdas que esse cara tá fazendo no Flamengo. Quando ele fala da intensidade, que tem que ter mais jogador, o caralho. Você escolhe errado para que você quer mais jogador. Você vinha bancando e vinha mantendo a porra de jogador que não tava nem correndo. Aí você quer falar agora intensidade? Aí você tem o Matheus Gonçalves no banco, que todo mundo quer, é o jogador que mais entregou nas suas mãos nos jogos passados, e você deixa o cara no banco e não coloca o cara em campo. Você coloca o Mateusão, porra. Não dá, irmão. O Pedro tava no banco sem condições. Não bota a porra do jogador no banco, filha da puta. Bota a puta na tua mãe, porra. Caralho. É inacreditável isso, irmão. Desculpa, mas é inacreditável. Não tem mais paciência não com esse merda. Fora que a gente tem um presidente omisso, um presidente frouxo, um presidente covarde. O Landim é covarde, é frouxo. Landim é frouxo, é covarde. E come na mão do Marco Braz. Essa que é a verdade. E aí, Bigodeiro? Então, cara, eu notei umas paradinhas aqui. É bem constrangedora a entrevista, tá? Ele tenta se explicar, mas ele não se explica. A primeira é: Pedro e Varela só vieram porque era final. O que você enxerga como isso? Pra mim, se precisar, você vai utilizar eles. Precisar, eles vão pro sacrifício, porque é final. E precisou. Talvez não o Varela, mas o Pedro precisou. Quando você opta pelo Mateusão, que não tem nenhum gol como profissional, se duvidar, deve ter chutado a gol umas 2 vezes em 10 jogos, é muito. O Pedro e o Varela não vieram porque é final. Mas eu também tenho uma outra visão, o Arthur. Será que eles não ficaram no banco para comemorar o título? Pode ser. Para sair na foto? Uhum. É essa que é o meu medo. Esse é o meu medo, irmão. De os caras estarem ali, a gente está com um banco de reserva e tem 2 jogadores para tirar foto. 2 jogadores para tirar foto. O Marinho tava lá, ele ficou de calça a noite inteira. Ele não tirou a calça. Ele não foi para aquecimento. Perigoso. Outra. Primeiro trambolhão, meu pau na tua mão. Tá? Não, o gol saiu de trambolhão. Trambolhão é o meu cacete. Saiu é porra do gol. É deficiência do teu time do mesmo jeito. Tá? Jogadores lesionados. O cara foi lá e colocou. Jogadores lesionados. Fez a lista. Ele colocou na lista o Felipe Luiz e o Vitor Hugo, que ele nunca treinou. Felipe Luiz e Vitor Hugo, praticamente ele não treinou esses caras. Eles são desfalques ainda para ele. Para ele fazer um bom trabalho, tem que ter o Vitor Hugo e tem que ter o Felipe Luiz. O cara simplesmente falou o seguinte: perdemos porque não tínhamos jogadores suficientes. Vamos lá. Ele tinha 3 zagueiros. Ele falou o seguinte: eu tenho aqui a parada. Desfalque de jogadores e jogadores lesionados. Irmão, sabe o que isso é perigoso? O que ele diz é o seguinte: se eu tenho esses jogadores, eles iam jogar, irmão. Se eu tenho esses jogadores, eles iam jogar. Não foi escolha técnica. Como é que você vai sentir falta de jogadores que não estão rendendo? Em termos de número, em termos de botar frescura, como eles falam, ele tinha no banco. Eu acabei de falar aqui. Para o Matheus França, ele tinha Matheus Gonçalves. Para o Gerson, ele tinha um volante. Porra, eles tinham. O Varela e o Pedro vieram por causa da final. Bota menino da base, caralho. Não tava lá o Everton. O Everton não sei o que, não tava lá. E outra, o cara vira o seguinte: para jogarmos com intensidade durante os 90 minutos, precisamos de mais jogadores para manter o time fresco. O Gerson terminou o jogo andando. E ele entrou com o Vidal. Como é que você vai terminar fresco com o Gerson andando? Não adianta. Parece que podia ter todo mundo. Se você termina com o Gerson, o problema não é a quantidade de jogadores. O problema é a sua visão do jogo. É a sua leitura do jogo. O Gerson andou. O Mateuzinho colocou o meião para baixo, irmão. Se você não consegue identificar quando o jogador está cansado, qual é a diferença de a gente ter quantidade de jogador no banco? A leitura foi errada. E outra, para mim é grave.
Olha só. Jogamos 3 jogos em 8 dias. Vira ele e fala: o jogo contra o Independente Del Valle foi para prorrogação, um nível de tensão muito grande, um nível de desgaste. Jogamos contra o Vasco no nível de desgaste. Jogamos contra o Fluminense no nível de desgaste. Qual é a sua expectativa para o jogo da semifinal? Qual é a sua expectativa? Ele vai chegar e falar: jogamos 4 jogos em 11 dias. Jogamos 4 jogos em 15 dias. Outra, para mim é grave também. Não estávamos preparados para as competições. Irmão, não estávamos preparados para a competição. Esse filho da puta é o mesmo filho da puta que virou e falou assim, ó, depois do jogo do Independente Del Valle, eu tenho certeza que a gente vai conquistar o título no Maracanã. Que a gente vai sorrir no final. Que a gente vai sorrir no final. Irmão, o cara sabia que a gente não estava preparado. E ele não fez nada. Ele não fez nada. Depois, se eu já tinha... Olha, botar Mateusão para pegar profundidade, viado. Sabe quem te entrega a profundidade? O Marinho te entrega a profundidade. O Matheus Gonçalves te entrega a profundidade. O Mateusão não te entrega a profundidade, irmão. Então, para mim, só aumenta o meu couro. Eu já tinha certeza, depois dessa coletiva aí, eu tenho mais certeza ainda que essa porra desse jumento, ele tem que enfiar a sogra no cu dele e sumir do Flamengo. Os torcedores do Corinthians tinham razão. A gente tem que dar o braço a torcer que os torcedores do Corinthians tinham razão. Para mim, a gente tá... E aí, aquele negócio, irmão. O Carioca a gente já não vai vencer. Se a diretoria segurar esses caras para o começo das competições que realmente importam, a merda já tá feita, irmão. Concordo contigo. Ah, velho. Puta merda, viu, velho? Difícil. E eu achei mesmo que a gente ia ter um pós-jogo tranquilo hoje. Depois do primeiro tempo, eu falei, porra, hoje vai. Hoje vai ter um pós-jogo de paz.